Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Curto e Crítico e hoje vamos falar sobre uma matéria que saiu no Wall Street Journal falando sobre Moraes, tá? Falando da ditadura que ele impôs aqui no Brasil, tá? Mas essa matéria a gente vai ver na BBC News aqui do Brasil, tá? Essa matéria da BBC fala sobre a matéria que saiu na Wall Street Journal, tá certo? Vamos ver o que é que fala aqui. Moraes censura críticos e Brasil tem golpe de Estado no Supremo, diz colunista conservadora do Wall Street Journal. Tá? A colunista, conhecida por suas visões conservadoras e críticas ao governo de esquerda na América Latina, resgata a abertura da criação de inquérito da fake news pelo STF em 2019. Não é tarde demais para resgatar o Brasil de um retorno semelhante à ditadura, diz o artigo publicado neste domingo, dia 10/8, pela colunista Mary Anastasia, do jornal americano Wall Street Journal. Sob o título de Um Golpe de Estado na Suprema Corte do Brasil, a colunista argumenta que a liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria e diz que homens fortes do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo tomando o controle das instituições democráticas enquanto era popular, e em seguida prendeu seus oponentes ou os exilou. A colunista, conhecida por suas visões conservadoras e críticas ao governo de esquerda na América Latina, resgata a abertura da criação de inquérito das fake news. Tá? A BBC não é de direita, então a BBC aqui está falando sobre a matéria do Wall Street Journal, mas ao mesmo tempo fazendo uma crítica a essa jornalista lá que publicou esse artigo no Wall Street Journal, tá? Então, tá com um tom aqui de crítica à matéria. O inquérito foi alvo de controvérsia jurídica, já que foi aberto por decisão direta do então presidente do STF, Dias Toffoli, a revelia da Procuradoria-Geral da República, ou seja, sem a participação do Ministério Público, que é a instituição responsável para investigar e denunciar criminalmente no país, segundo a Constituição Federal. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, que têm o direito de ter seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais, com acusações apresentadas por promotores locais e estaduais, argumenta a repórter lá do Wall Street Journal. E ela está corretíssima. Não era para essas pessoas lá do 8 do 1 tal, tá ninguém no STF não. Isso não era para ser julgado no STF. As pessoas têm foro privilegiado, as pessoas são políticas para estarem sendo julgadas no STF. Elas deveriam estar na primeira instância de seus estados, de suas cidades, com os juízes das primeiras instâncias. Ela está corretíssima. Ela não falou nada de mentira aqui, tá? Julgamento do STF de junho de 2020 considerou um inquérito ilegal. A avaliação foi que o Supremo pode abrir investigação quando ataques criminosos foram cometidos contra a própria Corte e seus membros, representando ameaças contra os poderes instituídos, o Estado de Direito e a democracia. O artigo diz que o ministro Alexandre de Moraes, conhecido por sua oposição ao então presidente Jair Bolsonaro, foi escolhido a dedo por Toffoli para conduzir o inquérito, ainda que a designação dos ministros seja aleatória. Isso é verdade. A designação dos ministros deveria ser aleatória, é sorteio. Não pode chegar, fulano, você vai tomar conta aqui desse inquérito, não. Tá? E falando nisso aí, cadê Dias Toffoli? Alguém sabe dizer onde está esse ministro? Ainda é do STF, sumiu. Não vejo mais falar nada. Alô, Estados Unidos? Não esquece de Dias Toffoli não, tá? Pelo amor de Deus. Ele tá sumido aí caladinho, mas ele existe ainda, tá? Não esquece dele não. Vamos continuar aqui o que é que fala com a matéria aqui. O STF diz que o Código do Processo Penal afasta qualquer suspeição ou impedimento quando as ameaças ou coação são feitas ao juiz que já conduz o inquérito ou processo. E que Moraes seguirá relator de todas as investigações e processos relacionados ao dia 8 do 1. Né? Então o que é que tá dizendo aqui? Que o juiz, que ele não é juiz, o ministro Alexandre de Moraes não poderia ser relator, porque tem inquéritos que ele faz parte como parte que foi ameaçada ou que foi feita alguma coisa contra ele. Então como é que ele mesmo vai julgar? Aí fica difícil, né? Como é que ele é a parte
Como é que ele faz parte do processo lá e ele vai julgar? Não tem, né? O Código de Processo Penal afasta qualquer suspeição ou impedimento quando ameaças ou coações são feitas ao juiz que já conduz o inquérito ou processo, ou seja, não pode aquela pessoa que faz parte do processo, aquele juiz que faz parte do processo, ser o responsável pelo processo. É ele que vai julgar? Como é que ele vai julgar? Aí não vai ter imparcialidade, né? Porque ele faz parte do processo. A colunista destacou ainda o inquérito das milícias digitais de 2021, que forçou a censurar conteúdo e desmonetizar brasileiros que tinham opiniões que o Tribuna considerou inaceitáveis, né, que a Tribuna considerou inaceitáveis. O STF não comentou oficialmente sobre as acusações, por não se manifestar sobre os inquéritos em andamento. Aqui ainda fala que a colunista do Wall Street Journal também citou os ataques de 8 de janeiro, mas disse que a maioria dos envolvidos parecia ser um bando de idiotas de tênis vagando pelo terreno sem armas. Pois é, não existe, não tem como existir um golpe de Estado sem armas. O golpe de Estado é feito com o exército, junto com o exército. Tá? Aí acontece um golpe de Estado. Ou a população com armas, mas a população ali ninguém tinha arma. Ninguém tinha arma, o que tinha ali era baderneiros. É correto fazer aquilo que eles fizeram? Não, de forma alguma. Depedraram instituições públicas, patrimônios públicos, estão totalmente errados. Tem que ser julgados de acordo com o crime que cometeram, né? Tem que ser uma coisa justa. Quebraram, depredaram o patrimônio público, como acontece aí nas ruas. As pessoas depredam patrimônios públicos, mas não ser colocados como terroristas, como golpe de Estado, já que ninguém tinha uma arma na mão. Ninguém tinha uma arma na mão. A arma que as pessoas tinham era câmeras filmando, um sentando lá na cadeira do Senado, outro quebrando lá um espelho, né? Então, continuando aqui. O artigo diz que não importa o que o leitor pense sobre Bolsonaro, mas que é claro que a política tomou conta do tribunal e destacou as tentativas de promover o impeachment de Moraes no Congresso. As elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados de poder. A colunista conclui dizendo que o tarifaço de Trump impulsionou o nacionalismo e o apoio ao presidente Lula, mas que a punição dos Estados Unidos a Moraes com base na lei Magnitsky parece ter chamado a atenção dos outros membros da corte, que sem dúvida entendem que pode haver mais por vir ao Brasil. Que sem dúvida pode haver mais por vir se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito, realmente. O STF emitiu nota em 30 de julho em que criticou a punição dos Estados Unidos a Moraes e afirmou que o julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira e de exclusiva competência da justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional. Destacou que a investigação encontrou indícios graves de práticas de crimes, inclusive um plano que previu o assassinato de autoridades públicas e que todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. Beleza. Aqui na matéria, na nota que o STF colocou no dia 30 de julho, confirmou aqui dizendo que o relator do processo teve todas as suas medidas, todo o apoio do colegiado competente, ou seja, está todo mundo junto, todo mundo deu aval ali para Alexandre de Moraes, tá? Então, essa matéria aqui não está falando nada de errado, tá? Está falando a verdade, está falando a verdade. Aqueles atos ali do 8 de janeiro, as pessoas cometeram apenas depredação de patrimônio público. Não teve golpe de Estado sem armas, sem nada na mão. Pessoas com bandeira do Brasil, pessoas com câmera filmando, mas você não viu ninguém com armas, com nada disso. Então, a matéria aqui está falando justamente a verdade. E que o judiciário, infelizmente, o STF, virou partidário. Tem um partido, eles têm um lado. Não estão sendo imparcial. Eles estão sendo parcial. Tá? Como diz o ditado. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. O que é que eles estão fazendo? Os inimigos, para os inimigos dele, a lei. A lei. E para os amigos tudo. Ou seja, se qualquer pessoa fizer qualquer coisa de errado, se for amigo deles, tudo. Nada, não tem problema nenhum. Mas para os inimigos, a lei é o que
o judiciário atualmente está fazendo, tá? Então essa foi a matéria que saiu no Wall Street Journal e a colunista falou a verdade. Você vê que ela relatou tudo de forma coerente, tudo com coerência aqui, tá? Ela fala que realmente o judiciário tomou um partido, o judiciário tem um partido, isso é claro, tá? E não tem o que fazer. Não tem o que fazer a não ser os ministros recuarem. Não tem o que fazer. Enquanto os ministros não recuarem, os Estados Unidos vai continuar com a ofensiva aí para cima deles, tá? Então essa foi a matéria aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhe, comente, que é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer, para trazer mais notícias para vocês, tá? E nos vemos aí no próximo vídeo com mais notícias. Valeu, pessoal! Tchau, tchau, um abraço a todos.